Eu tô aonde? Onde que eu tô? Eu estou na minha cama. Eu estou na minha cama, gurias, porque tá solzinho, mas tá 3 graus lá fora. Aí eu digo, quer saber? Hoje eu vou... Nós já somos íntimas, né? Nós já somos íntimas. Nós já temos mais de 2 anos de lives de clubinho aqui. Já é tempo pra eu fazer uma live sentadinha na minha cama, bem tapadinha com minhas cobertas, não é? Nada mais justo, desafio. Bom dia. Pois é. E aí, então, como aqui tem uma janela bem de frente, vocês vão me enxergar perfeitamente, eu disse, hoje vou fazer a live da cama. Não... Essa é ó, tem que ter alguma vantagem, né? Tem que ter alguma vantagem trabalhar em casa, né? Tem que ter alguma vantagem isso. Então vocês vão, provavelmente durante o inverno, vocês vão ver este cenário aqui. Frio, aí tá 5, aqui tá 3. Aqui tá 3 graus. Então durante o inverno, muito provavelmente algumas vezes vocês vão, né, ver este cenário aqui. Ó, a cachorrada. No inverno, a cachorrada resolve, deve estar passando alguém diferente na rua aí. Essa rua que eu moro é super tranquila. Uma hora eu vou mostrar pra vocês, não sei se cheguei a mostrar. Mais ou menos, né, do que eu já vinha mostrando da obra. Mas é assim, tipo, nesse sentido que é a que passa na frente de casa, ela é sem saída. Então tem mais umas 3 quadras pra frente, então, e ela não tem saída. Então o movimento pra lá é só dos moradores, praticamente, né? E aí, essa aqui do outro, essas nesse sentido assim, elas também são super tranquilas. Então é um lugar super calmo, super tranquilo. Uma das vantagens que a internet nos trouxe é justamente essa possibilidade da gente fazer negócios, independente de onde a gente estiver, né? Jequié, Bahia, com 22 graus. Olha ali que diferença, né? Eu aqui na cama, toda... Olha, a Leni tá na clínica esperando a hora de ser atendida. Enquanto isso, a gente vai papeando. Outro dia eu tava falando com a Vanessa Guimarães, né? Que vocês sabem que eu sou mentorada dela. E aí, com a mentoria, a gente acabou criando uma certa proximidade. E de vez em quando a gente bate um papo, troca uma ideia. E aí eu tava mostrando pra Vanessa aqui a região, né? E falando pra ela até que eu tava indo pra um espaço da Cultivar e tal. E claro, ela me passando alguns pontos de vista que ela tem da experiência dela, de ter crescido, de ter ido para espaços, né, de alugar espaços de produção. E aí o que ela me disse? Bota tudo certinho na ponta lá. Eu disse, Vanessa, aqui onde eu moro assim, ó, o custo disso é tão mais baixo do que para quem tá em São Paulo, por exemplo, que talvez custe 5, 6 vezes menos o aluguel de um espaço aqui do que custaria se eu tivesse em São Paulo. Por muito tempo eu já fiquei pensando assim, cara, talvez se eu tivesse em São Paulo, a minha visibilidade seria maior, né? As coisas seriam mais fáceis, eu pensava. Acho que todas nós que moramos no interior, a gente acaba em algum momento pensando isso. Só que a possibilidade que a internet nos traz de fazer o que a gente precisa fazer, independente do lugar onde a gente tá, porque a gente vai ter sim visibilidade no Brasil todo, tanto é que hoje com a Cultivar, eu vendo pro país todo, né? Tem, assim, ó, tipo, eu já vendi para vários estados, eu ainda não vendi para todos os estados, mas para a grande maioria eu já enviei encomenda da Cultivar, trabalhando aqui, do interior, com uma cidade que é mais tranquila, tanto é que assim, ó, tipo, a espaço que tem de grama na esquina aqui da minha casa, tem um espação de grama que deve dar uns 4 metros. A Vanessa achou que era um terreno do lado da minha casa. Tem um terreno livre aí. Eu disse, não é um terreno livre, Vanessa. É o espaço de grama que tem do lado da minha casa. Isso não é tipo uma calçada, é minha calçada.
Então, assim, ó, hoje eu sou tão feliz, tão grata por estar no interior e por poder realizar as minhas coisas daqui e ter essa calmaria. E a gente de São Paulo sonha em viver no interior. São Paulo não tem nada de sossegado. Não tem. Mas, assim, tipo, pelo ponto de vista profissional, né? Tá mais perto dos fornecedores para comprar matéria-prima mais barato. Tá mais perto da agitação, né? Porque, por exemplo, tipo, tem várias professoras de costura que vão nos programas de televisão. Sei lá, coisas assim, sabe? Ou então de a própria venda do produto. Nesses quesitos, assim, que... Não sei se todo mundo pensa igual, mas hoje eu sou muito, muito grata por poder... a área verde tem bastante aqui, principalmente no bairro onde eu moro. Tem bastante, porque aqui nem as ruas podem ser asfaltadas porque é muito próximo da lagoa. E aí tem uma coisa lá que, tipo, se houver algum avanço da água, tem que ter como penetrar no solo. Então, como é muito... Tem umas regras aqui, né? O custo de vida no estado de São Paulo é muito alto. Estou amando friozinho em São Paulo porque a minha cidade é muito quente. Aqui para ter o holofote tem que ser nível Carla Noronha. Para com isso. Para com isso. Gente do céu, olha. Que tem que ter um pouquinho de ousadia no começo, né? Tem que falar mesmo. Assim, tem que botar nosso rostinho pro mundo. Mas então, gurias, hoje a gente vai falar sobre autoavaliação. Porque a gente tá numa sequência de lives, né? Onde a gente tá sentada na cadeira da dona do negócio. E a gente, sentada nessa cadeira de dona, a gente tem que olhar o contexto todo onde o nosso negócio está inserido. E a gente tem que tomar algumas decisões. E a gente tem que pensar de uma forma bem estratégica para que tudo isso aconteça. E aí, eu fiquei pensando ontem. Ontem eu tava lá no espaço de produção da Cultivar. A gente começou a montagem das coisas por lá, né? Que não deu pra fazer tudo, mas a gente já começou. E aí, tarde da noite, tipo, eu saí de lá tarde da noite. Aqui, olha só, até isso provavelmente vai ser um contraste, né? Porque aqui onde eu moro, tipo, 8h30 da noite, tipo, tarde da noite. Talvez numa cidade maior, numa capital, isso seja, tipo, super cedo, né? As pessoas ainda estão indo pra casa depois do trabalho. Mas eu tava lá, era mais de 8 horas. E o rapaz tava colocando os adesivos, né? Na fachada, ficou lindo, maravilhoso. E aí eu sentei pra pensar... sobre o que eu ia falar na live de hoje, né? E uma coisa que fez muita diferença, até a gente falando sobre isso tudo que eu falei aqui pra vocês, é a questão de autoavaliação, né? De a gente olhar pra si mesmo e analisar aquilo que a gente tem à nossa disposição e como que a gente tá fazendo uso disso e quais são as competências que a gente já tem para fazer aquilo que a gente quer e quais são as competências que a gente precisa desenvolver para fazer também aquilo que a gente quer, alcançar os resultados que a gente gostaria. E para isso tudo, uma autoavaliação muito sincera, ela é extremamente importante, né? A gente se olhar. Então eu fui lá e pesquisei assim... características de autoavaliação, alguma coisa assim eu pesquisei no Google. E aí, os conceitos que estavam listados lá são muito interessantes, porque é examinar-se. Então, eu vou seguir aqui, depois eu vou fazer meus comentários. Examinar-se, analisar-se, julgar-se, respeitar-se, estimar-se e saber se avalia, né? Mas eu achei muito interessante essas palavras, porque a gente vai se examinar. A partir dessa examinação, a gente vai fazer uma autoavaliação, né? A gente vai se analisar dentro disso que a gente examinou. Eu vou analisar aquilo que eu percebi com a minha análise. E eu vou julgar isso. E julgar, aqui a gente tem que estar, assim, numa cadeira de muita sinceridade com a gente mesmo, porque a gente só consegue mudar qualquer coisa a partir do momento que a gente
a gente toma consciência, a gente não consegue mudar uma coisa que a gente nega. Então, às vezes, a gente precisa mudar alguma coisa para ter um resultado diferente, né? Para colher frutos diferentes. Olha, respeitar-se. Então, a gente precisa. Eu moro em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Alguém perguntou ali. Ah, que bom. Eu amei os adesivos também. Depois eu mostro melhor lá para vocês. E assim, essa parte do julgar-se, eu acho que é onde tem a maior necessidade de sinceridade com a gente mesmo. Porque eu vou me examinar. Então, ó, agora eu vou falar de mim, tá? Eu estou no momento onde eu estou dando um passo muito importante para o meu negócio, eu estou indo para um espaço de produção da Cultivar. Então, eu vou examinar isso. Será que eu tenho as competências que eu preciso para dar esse passo no negócio? Eu consigo seguir com, por exemplo, eu estou indo para o espaço de produção da Cultivar, já tenho reunião agendada com uma dona de uma grande loja daqui da região que vai dar visibilidade para a marca. Eu estou fazendo um movimento de crescer, né? Eu venho desde 2020 construindo isso e decidi apresentar o meu produto como marca mesmo no mercado, tanto é que lá não diz Ateliê Cultivar, lá diz Espaço de Produção da Cultivar, e a Cultivar é uma marca de produção artesanal, porque não é uma indústria, mas trouxe essa postura, esse posicionamento para minha marca. Só que, gurias, de verdade, eu não consigo dar os próximos passos com o conhecimento que eu tenho hoje. O conhecimento que eu tenho, ele me trouxe até aqui. Tanto é que eu tô iniciando uma consultoria financeira individual, eu vou ter um consultor financeiro que vai acompanhar a Cultivar por alguns meses para me ajudar a fazer as coisas certinho como tem que ser, porque eu já tive uma experiência anterior. E isso eu tomei essa decisão de buscar por essa ajuda, por exemplo, porque eu tive um contador que fez tudo errado, e aí eu não consegui, tipo, eu até que identifiquei rápido, se for ver, porque o registro da Cultivar saiu no início do ano. E eu fiquei em cima, mesmo sem entender assim mais a fundo o que estava acontecendo, mas eu via que alguma coisa não estava batendo. Agora eu troquei de escritório de contabilidade e tô buscando por um consultor financeiro porque assim, ó, ele vai instalar um sistema comigo e uma vez por mês a gente vai fazer reunião para avaliar todo o fluxo financeiro, né, de pertinho, assim, porque agora tem o quê? Nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, venda no varejo, venda no atacado, tem funcionário, tem espaço de produção, então já é uma outra etapa que eu julguei, então eu examinei, eu analisei ponto a ponto e eu julguei que a competência que eu tinha, ela não era suficiente para eu ir além. Eu precisava ainda desenvolver, preciso, né, ainda mais desenvolver mais pontos. Eu preciso, por isso que quando a gente fala que empreender é desenvolvimento contínuo e a gente está estudando sempre, é sobre isso. Porque a gente tem que entender onde eu estou, e isso entra na autoavaliação. Onde eu estou, qual é o meu próximo passo, mas de uma forma muito sincera. Porque sabe o que acontece? É outro jogo mesmo, porque uma coisa é a gente trabalhar sozinha, né? A gente consegue dominar mais, a gente consegue controlar mais. Só que, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O que às vezes pode acontecer? Eu poderia, por exemplo, dizer assim, cara, como é que eu vou contratar um consultor financeiro se eu tô na internet dando curso de finanças? Sabe aquele ego que vem assim, diz, meu Deus, que vergonha, o que vão pensar de mim? Nada disso, porque, por exemplo, o que eu ensino no curso de finanças foi o que me trouxe até aqui. Porque se eu não tivesse a clareza dos meus números, se eu não fizesse a precificação certa, para aquele formato de negócio, eu não teria chegado até aqui com certeza. Porque eu só consegui chegar até aqui porque, assim, a Cultivar, ela é uma empresa independente. Então,
toda a movimentação da Cultivar é fruto da própria Cultivar. Não é assim que, mas a Carla vende curso, fica fácil para ela. Não. A dinâmica que está acontecendo aqui, por exemplo, é o dinheiro dos cursos tá indo todo na casa e a Cultivar, ela tá se autoalimentando, ela tá vivendo dela mesma, ela tá crescendo com recursos próprios, entendeu? E eu preciso estar acompanhando isso de perto. Porque eu preciso... Entende que a gente, assim, pra crescer, independente do ponto que eu esteja, porque isso aconteceu lá no comecinho também, se tu for ver. Entender que... Qual é o momento que eu estou, e aí eu anotei assim, ó, como era o meu passado, como eu estou hoje e o que eu espero pro meu futuro. O que é isso? É entender o momento que eu estou hoje, e aí cada uma de nós tá num momento diferente. Na live de ontem, até a gente conseguiu perceber um pouco isso, né? Porque são contextos de negócios que, apesar de ter muitas semelhanças, porque são ateliê com produção artesanal, cada uma de nós tem suas particularidades. Quase que a palavra ficou pelo meio. Cada uma de nós tem suas particularidades, está num momento diferente da vida. Então a gente precisa entender assim, ó, qual é o meu momento, a examinar-se em relação a isso. Eu tenho as competências necessárias para dar o próximo passo? O que eu preciso buscar neste momento de negócio? Né? Analisar, começar a fazer essas análises a partir das competências que eu identifiquei que eu tenho, das qualidades e limitações, né? Aí eu vou fazer uma análise de como eu vou usar esses recursos que eu já tenho, ou quais recursos eu preciso buscar. Essa decisão vai vir do julgamento que eu faço, sincero sobre isso, sem assim, ó, sem achar que eu já sei. Às vezes o que nos trava é, eu não preciso disso. Vou estudar sobre vendas? Não, mas eu vou tentar do meu jeito aqui. Eu não preciso disso. Vou estudar sobre tal coisa, e às vezes a gente vai achando que não precisa. E às vezes a gente não consegue sair do lugar. Ou às vezes a gente busca, mas a gente não quer aplicar mesmo aquilo, sabe? Porque a gente, antes mesmo de aplicar e de absorver o conhecimento, a gente julga que, não, mas não é desse jeito. Não é exatamente desse jeito. Antes de fazer. Então é muito importante a gente ter essa sinceridade com a gente mesmo. A Paula, uma amiga me indicou o perfil da Carla e estou amando. Passei final de semana maratonando as lives e estou amando abrir meu tic-tac. Uma luz no fim do túnel. Seja bem-vinda, fico muito feliz. Indiquem para as amigas, convidem as amigas para o nosso clubinho. Aí as pessoas às vezes me falam assim, como é que eu faço para me inscrever no clubinho, ou se o clubinho é pago? O que é o clubinho? As pessoas perguntam às vezes, né? E o clubinho são essas lives que acontecem, né? De segunda a sexta às 8 da manhã. E que agora no inverno talvez vocês vão pegar muito esse cenário aqui, porque eu estou sentadinha no meu quarto, tanto é que tem uma faixinha de luz passando aqui, que tá passando da cortina, ó. E aí depois de julgar-se, vem a fase do respeitar-se. Isso aqui, gente, olha que delícia isso, né? Não se pressiona, não se compara principalmente. Mas meu Deus, eu tô nessa fase de negócio. Eu acho que eu já passei por todas as fases que vocês estão, e talvez eu tenha passado por fases que vocês nunca vão passar. Porque eu erro muito nisso, tenho meus cursos, mas não estou aplicando o que aprendo no ateliê. E assim, devagarinho, sabe? Sem essa pressão de que eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo, tudo de uma vez só. Porque o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo. Aí passou uns meses. Gente, quanto tempo eu tô nessa função do espaço da Cultivar? Não foi assim, eu já arrumei o espaço, já fui lá, já montei, já... Não foi. Tá sendo uma construção. E porque poderia ser mais rápido se eu investisse o dinheiro dos cursos nisso. Poderia, mas o dinheiro dos cursos eu tô investindo na casa. E o dinheiro da Cultivar eu tô
reinvestindo na Cultivar. Então, claro que vai ter um processo ali de construção daquilo, né? Então, a gente entender que, eu tô fazendo os cursos, eu tô buscando por conhecimentos, eu tô aplicando, vai ter um processo de construção. Estou assim com a vida, analisando minha vida. Tive que parar e organizar a casa, meus filhos, já está mudando demais para melhor. Porém, parei com o ateliê. Meu desafio é continuar esses pontos com o ateliê. E é assim, a jornada é essa, é passo a passo. Uma artesã me chamou para saber se eu podia ajudar ela. Claro que indiquei a Carla Noronha em seus cursos. Muito bom, obrigado, Flávio. O problema é achar que só a fulana precisa dessa análise. Por isso que o tema de hoje é autoavaliação. Autoavaliação. É a gente se olhar para si mesma, sem se comparar. E aí a gente tá na parte do respeitar-se, né? Eu tô estudando muito e tô indo no meu tempo, que hoje diminuiu muito. A gente tem que se respeitar. Temos que parar de olhar para os outros e olhar para dentro da gente. Eu preciso compreender esse processo, quero fazer tudo de uma vez. E é aí que tá, muitas vezes a gente quer fazer tudo de uma vez, se trava, a gente se sobrecarrega, o tempo vai passando, a gente não consegue ver resultados, porque a gente se vai fazendo etapa por etapa, a gente vai cumprindo aquilo e com o passar do tempo, esses resultados eles vão se somando. Quando a gente quer fazer tudo junto, a gente não tem essa clareza de dividir, o tempo vai passando e a gente tá sempre tentando concluir algo que não se conclui, porque a gente não vai num processo, né, do início ao fim. O respeito é algo que me impulsiona. Ai, a Ângela, depois de ontem busquei os livros de enfermagem, deu saudades. Ontem a gente teve uma aula na mentoria, na formação de enxoval de bebê, da consultora especialista em enxoval de bebê, e a Ângela, né, foi muito legal, assim, porque, claro, eu trouxe um contexto todo de dentro do universo pro ambiente do bebê, e a Ângela já tinha trabalhado em UTI neonatal, né, em maternidade, e muita coisa, assim, que a gente abordou, ela conseguiu pontuar, né, bem especificamente dentro do que se usa para cuidar dos bebezinhos. E foi muito legal, né? E eu disse, Ângela, tens que trazer esse conhecimento, né? Essa experiência para o teu conteúdo, para o teu trabalho. E olha aí, voltou para os livros de enfermagem, que bacana isso, né? Claro que isso vai trazer, olha quanto peso, quanta autoridade traz na construção do conteúdo, né? Ai, a Bia, cara, você virou uma companheira de todas as manhãs. Olha ali, ó. Ateliê da Grazi. Eu sou a que quer fazer tudo de uma vez. Estou tentando desacelerar para organizar a vida e o ateliê. É. O curso de finanças, ele tem. Quando vai fazer a inscrição no curso de finanças, no final tem uma oferta de curso da imersão que eu fiz sobre vendas, com desconto para quem está fazendo a inscrição no curso de finanças, tá? Não é dentro do curso de finanças, mas é uma oferta com 50% de desconto para quem está fazendo a inscrição. E aí comprar os dois e fazer a inscrição nos dois ao mesmo tempo. É uma imersão de 4 horas falando sobre processo de vendas. Assisti gravado ontem. Então a parte do respeitar-se, ela é sobre isso, né? Sobre entender que o meu momento é muito meu, individual, não preciso ficar me comparando com as outras, né? Tipo, tem outra pessoa que faz a mesma coisa que eu, mas já tá numa outra fase, numa outra etapa, já passou por aquele momento que eu passei. E quando eu disse assim, muito provavelmente eu já passei por todas as etapas que vocês passaram, e talvez até algumas que vocês não precisem passar, se Deus quiser, é porque decidi montar meu ateliê no final da gestação, que eu sei que tem muitas de vocês que a maternidade também foi a mola propulsora para iniciar o negócio. Depois, né, muitas limitações financeiras, tive que, assim, bastante trabalho no início do ateliê, no sentido de não ter dinheiro para o transporte, ir a pé para fazer as entregas, sabe, assim, bastante coisa assim nesse sentido.
nunca me faltou nada, porque eu ganhava mais ou menos a mesma coisa que eu ganhava quando eu tava trabalhando na telefonia, por exemplo, né? E aí não precisava pagar ninguém para cuidar dos meus filhos. Mas, porém, no início do ateliê, os 3 primeiros anos, eu vivia um relacionamento tóxico. Então, o relacionamento era abusivo. Então, muita coisa ali naqueles 3 anos não foi como poderia ser, porque às vezes ele estava desempregado, eu tinha que segurar a casa sozinha, e era um transtorno, era um caos. Eu escondia dinheiro e aí quando eu via o dinheiro sumia. Eram umas coisas assim, nesse nível. Aí me separei, né? Saí daquele relacionamento. E aí fui para uma outra etapa que aqui assim, talvez poucas de vocês tenham o mesmo tipo de experiência, eu espero que poucas de vocês mesmo. Eu desejaria que nenhuma tivesse. Que eu passei fui morar no interior, era tudo mais difícil, transporte, tudo. E sustentando casa e filho e tudo sozinha. Saí do relacionamento sem nada, só peguei minhas máquinas de costura e meus filhos, então tive que né, reconstruir a minha vida daquele momento ali pra frente, que também foi bastante trabalhoso. Então, assim, se eu não fosse meu ateliê, gurias, eu nem sei o que seria, porque daí eu ia ter que deixar meus filhos com outras pessoas. Ai, olha, ia ser o caos, e aí sim. Eu não sei se eu teria conseguido me recuperar se não fosse pelo ateliê. Ele não bebia. Eu não gosto de entrar muito nesses detalhes, mas não era bebida, era agressão mesmo. Ele era muito agressivo. Ele era agressivo nas palavras, ele era agressivo no jeito de lidar comigo, com as crianças. Agressão física. Mas não. Assim, ele demorou para engrenar no trabalho porque ele tinha dificuldades de relação, inclusive nas empresas onde trabalhava. Então, às vezes estava empregado, às vezes não estava. Era uma situação que, infelizmente, não é tão difícil de acontecer. Talvez, enfim, sempre que eu falo em relacionamento abusivo, tem bastante gente que se identifica, infelizmente, ou porque já passou, ou porque está passando. Então, uma coisa importante, inclusive, de se autoavaliar, né? Já que a gente está falando de autoavaliação. Olha, te conheci no período que você batalhou para comprar a televisão e não te larguei mais. Olha, Silvia, lembra eu não tinha televisão. Eu tava com o Luca com 2 anos, 2 para 3 anos, desfraude. Ele tava desfraudando. Nós não tinha televisão, então a criança de 2, 3 anos em período de desfraude sem televisão. E eu lá, ralando. Ai, graças a Deus tudo passa. Eu me criticava muito com isso, aprendi a me respeitar mais, entender os momentos que tende a ser mais necessário pro hoje. Aprendi com a Carla, tenho um grande carinho por ela, me fez amadurecer demais. Eu fico tão feliz de ler esse tipo de coisa, gurias. Muito obrigada a vocês pelo carinho, por estarem sempre aqui, né, nos nossos bate-papos. E depois da fase do respeitar-se, tem a fase do estimar-se, que eu acho que é aquela coisa de se acolher, sabe? Que eu acho que o estimar-se é muito mais do que só se respeitar e só entender racionalmente aquilo. Mas se acolher, tá tudo bem, a gente vai passar por isso. A gente falando comigo mesma, né? A gente falando com a gente mesmo, né? Então, é se amar no processo. Parar e pensar, cara, olha o quanto eu evoluí, olha o quanto, né? Olha o quanto eu sou dedicada. Eu tô no perrengue, às vezes, né? Que é uma situação, às vezes, mais. Que o trabalho tá exigindo mais, que nem eu já passei por algumas fases assim. Mas, tipo. Olha a mulher que eu tô me tornando, sabe? Poxa, eu sei que eu posso passar por isso. Eu sei, vai ser difícil, mas tem uma saída, tem um jeito de fazer. E às vezes não só porque tá num relacionamento abusivo, nem nada disso, ou tá com muita dificuldade financeira, mas às vezes porque quer realizar aquilo ali, sabe? É uma autorrealização. Eu quero ter a satisfação de poder dizer que olha aqui o que eu construí, olha o que eu estou construindo, olha o quanto isso é lindo. Porque a gente monta um negócio e a gente tá à frente de um negócio e tá sentada nessa cadeira de dona de um negócio porque a gente tem essa vontade de construir algo. Não é só pelo dinheiro.
eu tenho certeza que vocês todas vão se identificar comigo em relação a isso. O dinheiro é importante, sim, eu estou trabalhando para isso e é por isso que eu baixo a minha cabeça, estudo e trabalho pra caramba, por isso que eu preciso conhecer meus números, é por isso que eu preciso, enfim, cuidar ali, né, do meu fluxo de dinheiro, porque eu preciso do dinheiro, o dinheiro é legal, não só para suprir necessidades, mas para depois poder nos proporcionar um conforto, né, uma qualidade de vida, que eu já passei por todas essas etapas que eu falei para vocês, mas hoje, graças a Deus, a gente tem uma condição de vida completamente diferente. E isso foi construído, obviamente, com dinheiro, né? Não foi só com a força de vontade, foi com dinheiro que eu ganhei, que eu administrei, que eu cuidei realzinho pro realzinho. E se respeitar em cada uma dessas fases. Deixa eu ver aqui. Ah... Entendi que precisamos brindar, comemorar cada passinho que damos, por mais simples que seja. Sim, a gente tem que olhar. Ontem a gente estava lá no espaço de produção da Cultivar e aí a gente montando mesa e a Denise lá tirando algumas coisas que ela foi para ajudar. E eu parei num cantinho da sala e eu fiquei olhando para aquilo. Sabe quando tu desliga? Eu fiquei só olhando assim para aquilo. Aí o Thiago até tava precisando de ajuda na fase da mesa. E ele ficou me olhando assim, ah, Carla, desligou? O que aconteceu? Tá aí parado olhando. Eu digo, não, eu tô registrando esse momento na minha mente. Eu até ficou emocionada, mas, tipo, eu tava olhando para aquilo tudo e eu dizia, não, porque não é só uma foto, eu preciso mostrar pra minha mente, pro meu cérebro, eu preciso registrar isso no meu cérebro, não só numa fotografia. Esse momento. Eu preciso registrar isso na minha mente, porque eu preciso ter essa lembrança em mim do quanto é gostoso estar dando esse passo, né? Do quanto isso aqui é importante, do quanto... E isso eu tenho comigo toda vez, assim, cada passinho. Às vezes era uma lavanderia que eu consegui pintar as paredes e eu ficava lá admirando que eu tinha conseguido pintar. E ontem eu tava lá, eu digo, não, só preciso registrar isso aqui. Eu preciso... A importância disso aqui. Então a gente tava lá e aquilo tava tão gostoso que eu disse, eu preciso registrar isso aqui na minha mente, eu preciso ter essa lembrança boa, eu preciso ter, né? Porque a gente precisa mesmo comemorar as etapas, a gente precisa, sabe, a gente precisa sentir aquele processo que a gente tá vivendo, que a gente tá passando. Então, lá do início, quando eu saí da mesa da cozinha, que eu tive um cantinho pra mim, que eu digo, não, peraí, eu tenho que sair da mesa da cozinha, essa dinâmica aqui pra quem tá montando negócio não vai funcionar. Eu preciso ter um cantinho da casa que seja o meu espaço de trabalho, pra não ficar toda vez que vai fazer a refeição, tira e espalha e recolhe, e aí quer as coisas, e aí aquilo quanto tempo tomava. Não é desse jeito. Então aí eu fui me analisar, julgar, desde lá. Eu preciso ter um espacinho da casa, que seja o meu espaço de trabalho, né? Que seja uma mesinha num cantinho. Um armáriozinho ali onde eu consiga guardar minhas coisas. Ali vai ser o meu espaço de trabalho. E aí, desde esse primeiro movimento, sabe? De entender isso, de sair da mesa da cozinha, de ir para um cantinho, eu já, olha aqui que bacana, sabe? As coisas, elas estão se materializando, elas estão acontecendo. Então, eu já tinha esse sentimento desde sempre. E aí, quando esse cantinho virou um cômodo inteiro... Eu olhava para aquilo e dizia, cara, olha a proporção que isso aqui já tomou. Sim, sabe, vibrando com cada passinho que eu ia dando, né? E claro, em todo o processo teve muito essa questão de sempre estar me autoavaliando para entender, tá, e agora? Qual é o próximo passo? E agora, o que eu preciso aprender que eu ainda não sei? Né? Como que eu vou fazer isso aqui, sair desse momento e ir pro próximo? Qual é o próximo? Então aqui vem muito como eu estava no passado, como eu tô hoje e para onde eu quero ir. É muito importante. Tem uma frase que eu gosto muito, um grande erro. Crescer-se mais importante do que é e estimar-se menos do que se vale. E é muito linda mesmo. Ah, você é a prova viva de realização. Sua fisionomia do único... Seus vídeos para hoje, sua virada é motivante. Do início, né? Eu virei outra pessoa, de verdade. E foi de dentro pra fora, literalmente. Independência financeira e satisfação pessoal é tudo. Ah, obrigada, Josi. Agradecer sempre.
Desde 2015 que estou deixando sempre para depois os meus projetos e vivendo a vida dos outros. E o tempo vai passando, né? E eu acho que a gente só consegue mudar de verdade quando a gente para refletir. Quando as coisas viram consciência. Porque às vezes as coisas elas estão no automático e que elas estão tão no automático que a gente não tem nem essa consciência de dizer, poxa, eu tô deixando para depois as minhas coisas e dando só prioridade para as necessidades dos outros, porque é importante para os outros, e aquilo que é importante para mim eu tô sempre deixando para depois. Quando essa consciência vem, de fato, e a gente internaliza isso, a gente consegue olhar e dizer, caramba, só um pouquinho, agora eu vou começar, pelo menos, a dividir, né? Um pouco para os outros e um pouco para mim. Mas tem uma fase que isso tá tão no automático que parece que a nossa vida é servir os outros. A gente confunde, a gente acha que a gente nasceu para isso. A gente confunde as coisas ali e aí não dá prioridade para aquilo que de fato iria nos realizar, porque a gente pensa que nem direito a isso a gente tem. Olha que louco, né? Então a gente só consegue mudar quando a gente toma consciência, não só um pouquinho. O que é importante para os outros é importante, mas o que é importante para mim é ainda mais importante. Porque se eu tivesse preocupado, por exemplo, somente com os meus filhos, só com os meus filhos, e não tivesse me dedicado para o meu negócio tanto que precisaria me dedicar para o meu negócio, porque não tô tendo o tempo que eu deveria ter com eles, e aí vem aquele monte de cobrança que a mãe a gente tem. Mas de 2017 para cá, que a separação, meu divórcio, esse que eu falei, aconteceu em 2017. De 2017 para cá, a transformação de vida que ocorreu porque eu me dediquei ao meu trabalho, hoje faz eu proporcionar um outro estilo de vida para os meus filhos. Quem me acompanha há mais tempo sempre já sabe dessa história, né? Que tudo começou a minha motivação principal, assim, para essa transformação de vida foi minha filha querer fazer intercâmbio. Lá ela tava na 8ª série. E ela falando que quando eu terminasse o ensino médio queria fazer intercâmbio. E eu comecei a incentivar ela. Eu sem R$1 no bolso. Eu vendia a janta para comprar o almoço. Eu não tinha televisão na minha casa. Os móveis era tudo de segunda mão. Minha filha queria fazer intercâmbio. Eu dizia, vamos, filha, até terminar o ensino médio dá tempo, vamos lá. Vai pesquisando o que precisa, vai pesquisando quanto que custa. E a Evelyn tá pesquisando. Só que a Evelyn tá no 3º ano do ensino médio agora. E assim que ela quiser fazer um intercâmbio, a gente tem condições para isso. Então, essa foi uma grande motivação para mim, né? De ter me dedicado tanto. Então, olha o quanto é importante até para eles o tanto que eu me dediquei para o meu negócio, né? O tanto que muitas vezes, eu abri mão de alguns momentos, né? De algumas coisas. Claro que eles sempre estiveram muito próximos, porque eu sempre conversei muito com eles. Eles sempre participaram de pertinho por eu estar trabalhando dentro de casa. Mas, sei lá, parece que valeu a pena. Porque só de ver a minha filha agora, sabe? Sabendo que tá chegando a hora dela poder fazer o intercâmbio dela. E sim, ela vai poder. Meu Deus do céu, né? Então, assim, a nossa motivação... A gente tem que ter uma motivação maior do que só ganhar dinheiro e pagar as contas, né? A gente tem que ter uma motivação que não vai ser um intercâmbio pro filho, para todo mundo. Às vezes vai ser uma coisa muito pessoal. A minha motivação para ter casa com pátio, por exemplo. Eu queria ter uma casa nossa, com pátio, pra gente poder ter cachorro. Essa era a motivação, porque eu quis ter cachorro a vida toda e eu nunca podia, porque o espaço era sempre muito pequeno. E aí a Evelyn gosta de gato, né? Então eu dizia pra eles, a gente tá trabalhando, eu fiquei muito tempo trabalhando pra essa casa e eu tive que trabalhar por muitas horas, por muito tempo. E eu dizia pra eles, a gente, né, tô trabalhando por causa da casa, a gente precisa, né, terminar a casa, mas terminando a casa, a gente mudando pra lá, a Evelyn vai ter um gato e o Luca vai ter um cachorro. Pronto, cada um vai ter. E foi a primeira coisa que eu fiz quando a gente mudou, porque eu vinha falando com isso 2 anos pra eles.
Essa era a nossa motivação. Isso envolvia eles no projeto também, sabe? Então compensava. Então a gente sempre tem que ter uma motivação maior do que só o dinheiro. Não é o dinheiro, é eu poder ter um espaço para ter jardim. Que eu ainda não comecei meu jardim, mas a gente chega lá. Então é mais do que só o bem por si. Não é só o dinheiro. A gente estar em busca de coisas que são importantes pra gente e que passam por a gente ter condições disso, né? Ai, que legal, né? Ai, gurias, vocês que são. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou nem ler tudo isso que eu vou chorar demais aqui. É, os netinhos agora são a motivação. E isso, a gente tem que ter uma motivação maior. Então, é importante a gente entender cada uma dessas etapas e entender que a gente precisa, para tudo isso, gente, a gente precisa fazer uma avaliação muito sincera. Muito sincera no sentido de eu estou mesmo fazendo o que deveria ser feito ou eu estou fazendo mais ou menos só para cumprir a tabela, mas não estou indo a fundo mesmo na dedicação que eu deveria ter. Será mesmo que eu estou disposta a pagar o preço do trabalho? Porque o ateliê pode crescer, pode nos dar os recursos que a gente precisa, pode mudar a nossa vida. Mas existe um tempo de muita dedicação, principalmente quando a gente está construindo o nosso nome. Porque hoje, sim, tem muita gente que já associa o nome à pessoa, né? Que eu faço produto para bebê. Tem muita gente que me indica, que me procura, depois de muito tempo construindo. Talvez tu esteja na fase de construir isso. De fazer as pessoas ligarem o nome à pessoa, né? De te terem como uma opção real, de elas te buscarem porque querem o produto que tu faz. Só que a gente precisa construir isso não vai acontecer de uma forma aleatória. É importante que a gente se autoavalie para entender, eu estou mesmo fazendo tudo que eu preciso fazer para isso? Quais são as competências? Porque, gente, todas nós temos competências e habilidades que já são mais naturais na gente, sabe? Então vai ter coisas em nós que já vai fluir meio que de assim, aquilo já veio com a gente, é uma habilidade natural. Só que outras coisas não. Outras coisas são habilidades que a gente vai precisar desenvolver e que muitas vezes desenvolver essas habilidades vai exigir que a gente se dedique, que a gente se entregue. Porque eu já iniciei meu ateliê sabendo vender, só que eu não nasci sabendo vender. Eu precisei passar pelo processo de aprendizado lá em alguns empregos que eu tive. E claro, essa experiência anterior eu trouxe para o meu negócio. Mas agora, por exemplo, no momento que eu não nasci sabendo fazer a parte contábil de uma empresa. Eu não nasci sabendo fazer sabe, gerenciar custos de um negócio que tem espaço físico, que tem funcionários, né? Porque eu tenho que pagar, tipo, vale transporte, como que toda essa parte que agora é exatamente o desafio que eu estou vivendo. Eu não nasci sabendo isso. E, tipo, é um desafio gigante pra mim. E é um desafio que tem assim, ó. É uma coisa que eu não domino, que eu estou aprendendo, estou muito dedicada para aprender, inclusive. Só que é um desafio que me deixa com medo, porque se eu errar, não é um errinho qualquer, eu tô errando com a Receita Federal. E se eu errar, tem uma consequência. E é óbvio que isso dá medo, né? Porque, tipo, a responsabilidade aumenta. Mas eu também não vou deixar de fazer por causa disso, né? Então, às vezes, a gente tem que... E muito provavelmente, daqui a um ano, eu vou estar fazendo live com vocês, dizendo...
Ai, olha aqui, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Isso vai. Quem me conhecer daqui a um ano, já me pegar de repente na fase que eu tô explicando com muita naturalidade isso, vai parecer que eu já tinha habilidade com aquilo. Mas não, sabe? Eu preciso me dedicar. Eu preciso me dedicar exatamente pro ponto. Eu já passei por isso. Em 2016, gurias, eu não nasci sabendo cuidar das finanças. Eu iniciei meu ateliê sabendo vender, porque eu tinha experiências de venda anterior. E eu cuidava do meu dinheiro assim, mais ou menos. O dinheiro entrava, o dinheiro saía, pagava as contas, dava uns apertos e era desse jeito que a coisa ia. Só que tipo, eu me separei em 2017, mas eu já vinha tipo, no meio de 2015 por ali, que eu comecei a planejar a minha separação, porque eu sabia que eu ia sair daquele relacionamento sem nada, eu sabia que era muito perigoso eu sair daquele relacionamento, então eu tinha que fazer as coisas com muito cuidado, porque, né, existia inclusive ameaças, tudo. Então eu tive que fazer as coisas com muito cuidado. E eu comecei a estudar finanças lá de 2015 para 2016. E 2016 mais dedicada para poder fazer a minha separação, saber que eu ia dar conta. Porque Deus o livre, eu separar e depois ter que voltar, né? Ninguém quer isso naquela situação que eu vivia. E eu tinha que dar conta. Então, naquele momento lá que eu comecei a estudar, eu não comecei a estudar finanças para hoje eu ensino isso. Mas lá naquele momento nem passava isso na minha cabeça. Eu queria era colocar em prática na minha vida. Eu queria era mudar aquele momento. Eu queria era ter condições de poder dar o próximo passo, de me separar e saber que eu ia ter condições de me bancar. Foi para isso que eu fui estudar finanças. Estudei, mas eu me joguei de cabeça. Nem quem é contador sabe explicar certas coisas direito. Vejo aqui em casa que meu marido, porque é muito detalhado e complexo. Fico sem muitas respostas. E assim, contador é uma coisa que a gente tem que cuidar. Eu tive uma experiência muito ruim. Quando eu tava só com uma empresa, ele até fazia tudo certinho. No momento que eu precisei abrir a segunda, eu não sei o que aconteceu na cabeça dele, que ele fez uma confusão e ficou tudo. E agora eu tô assim, ó, eu tô tentando resolver esse caldo que engrossou, assim, sabe? Ai, Deus ajude, mas vai dar tudo certo. E vocês não têm noção do quanto isso me desafia. É porque eu falo, tanto o contador quanto o consultor financeiro que eu contratei, eles pedem umas coisas que eu digo assim, meu Deus, me explica melhor, porque eu não sei o que tu tá pedindo, eu não sei o que eu tenho que te mandar. Me manda não sei o que eu... Me explica melhor o que eu tenho que fazer. Porque eu não sei o que tu tá falando. Aí vão lá, eles explica. Só que assim, ó, eu tenho uma característica que quando eu não sei. Para e me explica. Vem aqui e me explica como se tu estivesse falando com a leiga. Eu falo isso pra eles. Imagina que eu tô começando do zero agora. Por favor. Sabe? Eu acho que essa capacidade da gente se abrir para o conhecimento que nos falta, no sentido de, cara, eu não vou fingir que eu sei, eu não vou fingir que eu entendi. Porque se eu entender mais ou menos, eu vou fazer mais ou menos. Então eu vou lá e eu digo, não, só um pouquinho. Agora então tu me explica como se eu estivesse falando com uma criança. O que tu quer? Pra eu poder, né, entender e fazer. Porque, cara, é outro... Mas a gente vai passar por isso também. A gente vai aprender, a gente vai colocar em prática, a gente vai fazer tudo certinho, bonitinho, como tem que ser. Deixa eu ver aqui. Acho que eu perdi aqui. O que a Dorinha tá de aniversário? Hoje estou completando 43 anos. Estou na melhor fase da minha vida por estar fazendo algo por mim. Estudar com você me libertou. Parabéns pelo aniversário. E parabéns por esse tempo que tu tá dedicando, sabe? A Dorinha começou a fazer mentoria. Teve uma questão de saúde ano passado que, né, superou. O ateliê dela também deu condições para ela. Ela foi lá, colocou meta, foi atrás. Com problema de saúde, a mente da gente já fica, né, envolvida com aquilo, mas ela foi lá, se dedicou, né, fez acontecer, construiu o recurso que precisava. Graças a Deus aquilo passou, né, a Dorinha superou. A Dorinha agora tá fazendo faculdade.
Coisa mais linda de ver. Muito bem, agora a gente já consegue trocar umas dicas, porque ela vem lá e me diz, olha aqui, eu vi isso na faculdade hoje, né? E aí consegue trazer uns pontos ali pra gente ainda acrescentar mais. Muito bom. Nós, 40 e poucos, nós somos mocinhas ainda. Quanto tempo se deu sua separação em 2017? Seu primeiro desaperto financeiro. Da minha separação, desaperto, como é que eu vou? É que eu não sei o que que significa, o que que tu considera desaperto. Mas em 2017, em março de 2017 eu mudei. Daí foi trabalho, muito restrição financeira, não nos faltou nada, entendeu? Não chegou a faltar nada, mas era tudo muito contadinho. Tipo, eu ia no mercado sozinha, não levava as crianças, porque tinha que fazer as compras tudo muito certinho, muito contadinho. E aí eu fui quitar minhas dívidas, porque quando eu me separei, acabou atrasando umas coisas que estavam no meu nome, aí eu fui pagar coisa que nem estava comigo, mas quitei as minhas dívidas, limpei meu nome, construindo meu capital de giro. Então, assim, ó, tava entrando dinheiro, tava dando a volta, mas ainda tava acertando a vida, né? E aí, em junho de 2018, eu consegui fazer uma viagem com meus filhos. Que pra mim foi um marco, assim, né? Porque eu nunca tinha ido viajar com as crianças, era sempre trabalhando pra pagar conta. E aí, quando virou pra 2018, eu coloquei como meta viajar nas férias de meio de ano com os meus filhos. Então, eu comecei a trabalhar lá em janeiro pra isso, né? Então, eu pensava assim, ó, em junho, em julho, as crianças vão estar de férias. E aí, a gente vai viajar até o dia, a gente ia voltar da viagem no dia 30 ou 31 de julho. E aí, no meu planejamento, eu tinha que ter dinheiro para pagar as contas de julho e tinha que ter dinheiro para pagar as contas de agosto, porque eu ia voltar, ia começar a trabalhar na primeira semana de agosto e eu não ia conseguir dar a volta, entendeu? Porque eu ia ter passado aquele tempo parada de férias, né? Aí, em julho, eu tinha o dinheiro para pagar as contas de julho, eu tinha dinheiro no banco para pagar as contas de agosto e eu tinha o dinheiro da viagem. Aí, assim, ó, foi uma delícia. Aí fui para Florianópolis, fiquei 10 dias lá com as crianças. Claro que a gente tinha lugar para ficar e tudo, mas, tipo, pra mim foi incrível. Foi um marco muito importante. Aí fui, voltei. E aí, quando voltei, logo em seguida, depois eu consegui dar a entrada no carro. E aí comecei. Aí quando tu sente esse gostinho, aí nada mais para. Eu fiz 56 anos no dia 27, mas me deu dengue, fiquei internada 10 dias. Desses 10 dias, fiquei 3 dias na UTI. Muito mal mesmo. Começo de dengue hemorrágica. Mas hoje, graças a Deus, estou melhor. Graças a Deus, Janete. Graças a Deus pela tua recuperação. Preciso limpar meu nome, porque comprei para terceiros no meu nome. Limpar o nome é uma coisa que tem que ser prioridade pra gente. Porque pra gente ter negócio como a gente quer ter e tá construindo, uma coisa muito importante é o crédito, né? É o nosso nome limpo. Não crédito para sair comprando, mas dentro de uma estratégia de negócios, daqui a pouco eu vou precisar investir numa máquina, em algo maior, que vai aumentar minha produção. É importante a gente ter esse crédito, né? A gente construir isso. Para mim foi uma construção. Para mim levou um ano e pouco para eu limpar meu nome, para eu aumentar meu score, Então, isso precisa ser uma prioridade, porque a gente não vai fazer isso do dia para noite, dependendo, né, de quanto for, de qual é de fato a situação. Mas isso precisa estar na ponta do lápis, isso precisa, a gente precisa trazer para luz as coisas, sabe? A gente já falou sobre isso numa live, às vezes a gente vai jogando as coisas pro cantinho e deixando isso de lado, e aí quando vê a gente tá com a vida toda travada e a gente não entende por quê, é por causa dessas coisas que a gente foi deixando no escuro. A partir do momento que a gente consegue trazer isso de volta para o centro, né, consegue colocar luz e entender, bom, a minha situação
isso aqui tá na autoavaliação, né? A minha situação hoje é essa. Então, eu vou examinar, analisar o que eu consigo fazer com aquilo. Ó, vamos lá, vou julgar, né? Vou me julgar. Eu tenho quais são as competências que eu tenho e de fato que eu preciso fazer, e aí eu vou fazer esse julgamento mesmo, porque aqui eu acho que o julgamento, essa palavra julgamento, ele traz um peso de sinceridade, né, para isso, para que eu não mascare, eu não maquie a situação, eu de fato olhe para ela como ela é, me respeitar e dizer, é daqui para frente, não ficar me julgando por como eu cheguei naquilo ali, entendeu? Então me respeitar e me acolher e dizer, vamos lá. Agora é com a gente. Agora pode deixar pra mim que eu assumo. Estou começando, mesmo eu começando, eu tenho que fazer MEI por estar no momento Instagram. Olha, eu acho assim, ó. Eu tô começando um negócio? Tô. Eu fiz meu MEI e eu trabalhava na mesa da cozinha ainda. Sabe? Tô começando um negócio? Tô. O que um negócio precisa? De um CNPJ. Na minha cabeça é assim, tá? E aí eu já fui fazer o MEI já. Claro que tem algumas pessoas que têm alguns casos que precisam ser avaliados mais de perto. Funcionário público. Recebe um benefício, uma aposentadoria. Aí tem que avaliar caso a caso. Mas quem não tem esses pontos aí, eu acho que já deveria fazer, sim. Pego menos de R$100 por mês. Eu acho que tem que entender por quê. Ó, tem que se autoavaliar. Por que eu estou vendendo tão pouco? Será que eu estou conseguindo mostrar meu produto de uma forma que está despertando desejo? As minhas fotos estão boas, meus vídeos estão bons, a minha comunicação está clara, eu defini segmento de mercado, eu estou falando para as pessoas sobre o que eu faço, quais os pontos de comunicação que eu estou usando, estou explorando todo. Aí vem toda uma autoavaliação de, cara, eu não posso continuar vendendo tão pouco se isso aqui é para ser um negócio. É justamente isso, né? Esse ponto de se autoavaliar. O que eu deveria estar fazendo que eu não estou fazendo? Por que caminho eu tenho que seguir? Aí entra na questão assim, o que eu deveria estar fazendo que eu não estou fazendo? Porque me falta planejamento e organização para isso? Ou porque me falta conhecimento para isso? Aí eu vou, isso aqui eu consigo fazer com o conhecimento que eu já tenho se eu colocar um pouco mais de energia. Beleza, faça isso. Não, isso aqui eu não faço porque eu não sei. Igual eu agora, nessa fase. Eu não sei fazer esse cuidado, esse fluxo financeiro com todos esses novos elementos que surgiram agora. Adiantava eu querer seguir sozinha? Não, eu preciso buscar esse conhecimento, eu preciso pagar alguém que me ensine. Entende? Se eu seguisse sozinha por esse caminho agora, fazendo essa comparação, não, eu preciso fazer. Entendi que eu preciso fazer isso. Preciso. Eu vou fazer isso sozinha? Poderia pensar que sim, vou fazer isso sozinha. Aí, lá na frente, eu ia estar com um problema muito maior. Então, às vezes, sabe, situações que tu precisa e que algumas coisas, sim, tu consegue fazer sozinho. Eu tenho certeza absoluta que algumas coisas tu já tem condições de melhorar e aplicar imediatamente. Mas outras coisas, de repente, tu vai precisar se planejar para buscar por alguém que te ajude a fazer que tu ainda não sabe. Porque assim, gente, a gente vai ter negócio estudar sempre. Sempre, sempre, sempre. Já coloquem isso na cabeça de vocês, principalmente quem tá no começo. Ter um negócio é estudar sempre. Melhoria contínua, busca por conhecimento contínuo. Porque o negócio ele vai se desenvolvendo, ele vai tendo etapas diferentes que vai exigir de ti como dona tomada de decisões, né? Então, às vezes a gente sabe fazer alguma coisa e a gente acha que isso é suficiente pra gente ter um negócio. E aí a gente começa o nosso próprio negócio. Só que no meio do caminho a gente vai descobrindo que não tem ninguém gerenciando o negócio, né? Eu aprendi isso, até uma hora eu quero falar bem assim, talvez até um workshop para eu poder me aprofundar no aprendizado que eu tive com alguns livros, selecionar alguns ali
e mostrar pra vocês, né? E às vezes um livro custa o quê? R$ 40, sabe? R$ 50. Então, é importante isso. Kaizen, isso aí. Melhoria contínua. Com certeza. A Arte me perguntou, seria válido fazer uma ação de vendas para escoar material parado? Com certeza. O que você vai fazer com esse material parado? Tem que vender, tem que passar ele para frente para dar giro, para entrar esse dinheiro no teu caixa, para poder fazer um novo movimento. Ação de vendas de material parado ou de coisas que não são do nosso nicho, a gente tem stories. Se for fazer pelo Instagram, faz pelos stories, porque os stories morrem em 24 horas, eles não criam um histórico que nem o feed. Então não vai fazer lá no feed. Tem status do WhatsApp, tem grupos do Facebook, tem ações que tu pode fazer, montar bazar, tem um monte de coisa que dá pra fazer. Então é isso, gurias. Olha, a Nira ali disse que... Nira Bueno. Tem os documentos rural, fica com medo de fazer MEI. Aí são questões já que tem que buscar um contador para te orientar melhor, né? Não sei se tem um sindicato, que normalmente essa questão rural, assim, tem um sindicato que tu pode ir lá buscar, se informar, porque daí são situações mais pontuais. Eu não tenho esse conhecimento para te dizer sim ou não. Eu estaria sendo irresponsável se eu te dissesse qualquer coisa. Mas busca, né? Ou pelo sindicato, ou um contador que possa te orientar para saber isso certinho, né? Para não fazer de fato uma coisa que vai te atrapalhar. Hoje só te ouvir. Deixa eu ver aqui. Então é isso, gurias. Foi na escola ontem à noite. Estou mudando de nicho e fiz isso. Vendi em um grupo de artesãs da minha cidade. Consegui vender praticamente tudo e deu R$ 1.300 com 9 centavos. Isso é controle, né? 9 centavos no final. A pessoa saber dar esse número, assim, é que você controlou tudo ali, ó. Bonitinho, muito bom. Já tenho 3 possíveis encomendas e nem lancei a coleção ainda, só falando no boca a boca. É isso aí, a gente tem que se comunicar. Principal habilidade de um bom vendedor é a capacidade de se comunicar. Então a gente precisa desenvolver isso. Então é isso, gurias. Ah, a Fê tá se reconstruindo também, né, Fê? Ando mais recolhida. Hoje defino a arte do logo e tô preparando para voar na maternidade. Muito bom. Então é isso. Tenha um excelente dia. Eu vou dar um jeito de levantar, que agora já tá um solzinho mais forte. Deve estar mais quentinho agora, porque no início da live estava 3 graus. Vou até compartilhar o print com vocês para ver quanto é que tá os graus agora. E vou lá dar um jeito na vida também. Amanhã a gente tem live com alguma de vocês, então estejam preparadas, que eu vou chamar aleatoriamente aqui, tá? Não tem nada combinado. Um beijo pra vocês e até amanhã. A gente vai se falando nos stories.